Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, muito boa noite. Meu nome é Sérgio Pacheco e nós vamos trabalhar hoje mais uma palestra online de nossa casa sobre o tema A Lei dos Destinos. Vocês poderiam perguntar, será que há um destino? Será que há fatalidade nos acontecimentos da vida? Será que todos os acontecimentos podem ser pré-determinados? Como é que fica a questão do livre-arbítrio? Essas questões foram trazidas por Allan Kardec na questão 851 de O Livro dos Espíritos. Nela, encerra uma indagação profundamente filosófica, em que todos nós temos, independente do nosso pensamento religioso, desde que o homem aqui se encontra na Terra. Será que a gente pode prever esse determinismo ou não? Será que ele existe? E o que os espíritos responderam, os benfeitores espirituais, nessa obra da codificação, que é a obra fundamental da doutrina dos espíritos? Os espíritos respondem a Allan Kardec que há sim, há uma fatalidade. Mas que tipo de fatalidade é essa? Eles respondem que essa fatalidade vai se dar no momento da escolha que um espírito faz ao encarnar. Ainda na espiritualidade, há uma programação para a nova existência. Essa programação comportará provas e expiações. Essas escolhas determinarão, de alguma forma, os acontecimentos com que aquele espírito terá que tratar. Não de forma minimamente estipulada, mas acontecimentos, situações, contextos, provas físicas. E, no entanto, os espíritos respondem nessa questão 851 de que, quanto às provas morais e às tentações, haverá plena atuação do livre-arbítrio.
sempre se conservará a possibilidade de se escolher diante daquilo que se coloca como adequado, conforme leis maiores, que a gente chama de o bem, e aquilo que se coloca como equivocado. Há sempre a possibilidade de ceder ou de resistir. Em resumo, os espíritos colocam, e nas questões seguintes, da mesma forma, até porque essa questão está situado no capítulo 10 da terceira parte, exatamente sobre tratando da fatalidade, ele resume dizendo que a fatalidade está como consequência de uma escolha. Ou de uma escolha em nível de planejamento, ou de uma escolha no exercício de nossos atos na Terra, que pode deixar de haver uma fatalidade, particularmente no resultado dos acontecimentos, visto que é possível ao ser humano modificar o curso, ainda que não possa impedir tantas situações que se coloquem como consequência das suas escolhas. Há sempre a possibilidade de uma mudança de curso, de uma forma ou de outra. E que jamais, isso os espíritos deixam muito claro, há fatalidade nos atos da vida moral. E lembram que há um exemplo significativo. A própria existência carnal, a existência terrena. Todo ser humano, ao nascer, ao ganhar um corpo na existência física, ele tem uma certeza, que é a certeza de que um dia, passados anos, ou passado um determinado lapso temporal, que pode ser mais curto ou mais longo, ele haverá fisicamente de perecer. O seu corpo físico não terá eternidade. Por isso que se diz que a morte é a maior certeza da vida. E de fato é do ponto de vista físico. No entanto, a morte pode se dar, a morte física, ela pode se dar de uma forma ou de outra, ela pode ser diretamente relacionada às escolhas da própria existência. Se tivermos uma vida mais saudável, por exemplo, em princípio, teremos uma condição, uma possibilidade de ter uma existência na Terra mais planificada e mais duradoura. Se, no entanto, escambarmos na existência terrena para equívocos de toda ordem, desequilíbrios no trato do corpo físico, estaremos apressando essa existência terrena. Portanto, as fatalidades vão acontecendo, na verdade, em função de nossas escolhas, sejam elas no passado de outras existências, sendo elas numa condição de planejamento espiritual da encarnação, e sejam elas na nossa existência terrena. A toda escolha, necessariamente, haverá uma consequência. Haverá, necessariamente, portanto, uma espécie de fatalidade dentro das opções colocadas para nós decidirmos conjuntamente com o livre-arbítrio, dentro das provações morais. E muitas das consequências, elas são consideradas inevitáveis na condição de ação e reação.
É mais ou menos se resolvermos dar um soco forte numa parede. Não há como não ter como consequência deste ato de violência a reação da parede, a física atuando em nossos ossos e provocando, obviamente, dor, provocando fratura, como consequência de um ato deliberadamente feito por nós. Nós vamos gerando as próprias consequências e vamos gerando fatalidades. É preciso lembrar também que na trajetória evolutiva do espírito, o espírito surge na condição de simples e de ignorante. No entanto, a trajetória dele, toda evolutiva, em sucessivas reencarnações, em estágios temporais no plano espiritual, ele vai fazer essa caminhada. Ele vai caminhar com seus próprios passos, ele vai tropeçar. Mas a finalidade dele na condição de espírito é uma. A finalidade dele é a perfeição. Ainda que seja a perfeição relativa. Mas ele só obterá a perfeição se fizer a caminhada. Não haverá essa possibilidade como uma graça. Nós, na doutrina espírita, entendemos que a trajetória evolutiva se dará sempre pelo esforço, sempre pelo trabalho e perseverança do espírito nesse caminhar, e com o objetivo final de sua perfeição moral, da plena felicidade. E esse é o nosso destino maior. Então, do ponto de vista filosófico, como trajetória final, como objetivo final das existências sucessivas, do caminhar do espírito, o nosso destino final se dará na felicidade. Se dará na nossa evolução. Se dará na condição de assumirmos o espírito puro, como Allan Kardec lembra ao propor uma classificação dos espíritos, lá pela questão 100 à questão 113 de O Livro dos Espíritos, em que a última ordem, a terceira ordem, é a dos espíritos puros, ou melhor, a primeira ordem, considerando a terceira ordem como uma ordem, os espíritos impuros, os espíritos imperfeitos. É a classificação trinária: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Portanto, há também uma destinação na trajetória final do espírito. No entanto, os percalços vão acontecendo e os equívocos, as quedas, em função das fatalidades criadas pelo comportamento e pelas escolhas do próprio espírito, que vamos produzindo os vários escândalos da nossa própria existência. E nós lembramos, ao falar de escândalo, a assertiva de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 7, quando lembra que ai daquele que produz o escândalo, considerando o escândalo como inevitável. Na verdade, o texto diz: ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que venham os escândalos. Quando Jesus se refere dizendo que é inevitável que venham os escândalos, ele está propondo essa assertiva dentro da lei de causa e efeito, dentro daqueles escândalos que vão sendo provocados e gerando as suas consequências.
E a própria consequência de um escândalo provocado é o escândalo. Mas ai do homem por qual vem o escândalo. Quer dizer, ele nos adverte que não devemos na existência provocar os escândalos. E com relação ao próximo, se um escândalo tiver que acontecer, uma prova na condição de expiação, que não sejamos nós a produzir esse escândalo também para o próximo. Quem muito trabalhou essa questão de destino foi um autor clássico da doutrina espírita. Foi Leon Denis. Leon Denis foi considerado um dos grandes escritores e que foi contemporâneo com Allan Kardec, considerando que ele ainda era jovem quando conhece a doutrina espírita, com a leitura do Livro dos Espíritos, com 18 anos. Leon Denis nascera em 1846. E com 18 anos, como foi dito, em 1864, ele, passando em Paris, por uma vitrine, uma livraria, já que ele tinha um hábito da leitura. Leon Denis era um autodidata. Leon Denis surge de uma família pobre. Ele ainda, na sua infância, acaba tendo que trabalhar em condições penosas. Ele vai trabalhar na Casa da Moeda de Lyon e chega a ter todos os seus dedinhos cortados ainda na infância, separando o material que seria utilizado para a fabricação das moedas. Tem uma infância rude, se torna um operário, um industrial, tem uma vida sindical exatamente conhecendo as agruras do trabalho operário. Depois se torna um representante comercial e com 18 anos ele, que não houvera tido a possibilidade do seu estudo formal, ele se dedica ao autoestudo. Um conhecimento profundo, ainda que não de forma como normalmente conhecemos a partir dos estudos, das graduações que formam, por exemplo, que estipulam na carreira acadêmica, ou mesmo nas titulações. E Leon Denis, com 18 anos, portanto, observa aquele exemplar do Livro dos Espíritos e vai lê-lo. E aquela obra vai provocar profundas reflexões em Leon Denis. A partir desse momento, ele se torna espírita e mais tarde vai falar com relação a essa leitura, a essa obra. Assim ele vai se manifestar. Nele, o Livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Ou seja, ele mergulha, a partir do conhecimento da doutrina espírita, pela lógica dessa doutrina, pela capacidade de responder às questões que ele chama de um problema universal, que são problemas filosóficos do ser humano. E tanto é assim que a obra dele vai ter um caráter nitidamente filosófico. E uma das suas principais obras, que foi publicada no ano de 1905, é o problema do ser, do destino e da dor. Reparem, problema do ser, do destino, que é o que nós estamos conversando na presente palestra, e a questão da dor. Essa obra é dividida em 3 partes. A primeira fala
das questões do ser, a segunda do destino, e lá na terceira ele vai trabalhar a dor, sobretudo nos momentos finais dessa obra. E quando ele fala do problema do destino, da questão do destino, ele vai fazer esse trabalho em 7 capítulos. E o capítulo do 13 ao capítulo 17, né? São 7 capítulos, do 13, 14, 15, 16, 17, capítulo 19. No capítulo 19, ele vai especificamente trazer algumas possibilidades muito úteis para a compreensão da questão do destino. E ele vai chamar, inclusive, este capítulo de A Lei dos Destinos, que vai contribuir e muito com a nossa visão, a nossa reflexão da noite de hoje. E Allan Kardec e Leon Denis vai, nesse capítulo em especial, vai dizer que a alma em si vê claramente o seu destino na ascensão. Aquilo que foi dito é a trajetória evolutiva do espírito. E que a alma humana, mesmo não tendo plena consciência da sua trajetória evolutiva, ela vislumbra de alguma forma essa possibilidade de ascensão. E que essa possibilidade de ascensão vai se dando de acordo com aquilo que ele lembra como a lei do bem, proporcionando tranquilidade e contribuindo para a sua elevação, todas as vezes que o espírito observa na sua trajetória essa lei do bem. E todas as vezes que dela se afasta, esse espírito viola e provoca os seus próprios sofrimentos, sendo, portanto, o gerador de sua desdita, de suas dificuldades, na condição de um certo determinismo, a partir de sua escolha. Vai lembrar que não são apenas os atos, há também as vibrações dos atos, os pensamentos equivocados, já que nós, na condição de espíritos, nós somos pensantes e somos o que pensamos. Nós realizamos muito com o pensamento. Tantas vezes não nos damos conta. Tantas vezes até conseguimos frear determinadas atitudes, determinados atos. Mas esquecemos de frear o nosso pensamento. E conhecendo nós a doutrina espírita e a importância do pensamento como modificador dos fluidos ambientes, como Allan Kardec trata tão bem no livro A Gênese, no capítulo 14, nós vamos também gerar as consequências, que cedo ou tarde voltarão para nós, de modo a nos oprimir ou de modo a nos libertar. Há uma espécie, Leon Denis lembra, de sincronismo que faz sempre voltar o efeito à sua causa, numa relação, na verdade, mais do que direta. Em todo pensamento, em toda obra, há sempre uma ação e uma reação. E o ser humano sempre colhe o que semeia. É da lei. Não há possibilidade de escapar da colheita, porque ela é obrigatória. Há um ditado popular muito conhecido que diz que quem
semeia vento, colhe tempestade. E é verdade, porque nós não vamos semear ventos esperando colher brisas. Seria incompatível com o pensamento que geramos. Sobretudo no momento hoje, que o mundo vive uma provação grande, que é a provação dessa pandemia, onde nunca foi tão importante manter os pensamentos elevados, contribuir com esse sincronismo mundial, dar a nossa contribuição em prol da ciência, daqueles que estão na capacidade de fornecer alguma contribuição mais direta à solução dos problemas. A oração, a possibilidade, o recurso extraordinário da oração, vibrando intensamente, gerando pensamentos positivos que provocarão os pensamentos. Outros contagiando para objetivos mais felizes. Assim como os pensamentos equivocados também encontrarão afinidade nos seus equívocos e também gerarão consequências. Nesta linha, nosso Leon Denis vai deixar, lá no capítulo 19, na segunda parte do seu livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, a seguinte afirmação. Diz Leon Denis: os atos violentos, a crueldade, o homicídio e o suicídio produzem no culpado um abalo prolongado que se repercute de renascimento em renascimento no corpo material e traduz-se em doenças nervosas, tiques, convulsões e até deformidades, enfermidades ou casos de loucura, consoante a gravidade das causas e o poder das forças em ação. As vidas impuras, a luxúria, a embriaguez e a devassidão conduzem-nos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano que abusa de suas forças vitais por si mesmo se condena a um futuro miserável, a enfermidades mais ou menos cruéis. Ou seja, é o espírito gerando o seu próprio destino, suas fatalidades, suas próprias dificuldades. Não apenas pelas ações, na existência passada, na atual existência, mas também pelos pensamentos. Nós somos capazes de produzir também os resultados. E não temos como fugir disso. É da lei. Uma vez disparada a flecha, como num arqueiro, há a possibilidade de desviar até a sua trajetória, por diversas maneiras, mas impossível fazer com que a flecha retorne ao arco. Mas atenção com essa questão dessas consequências e quanto ao sofrimento decorrente desses equívocos do passado, a semeadura equivocada. Nem todas as dores significam um processo expiatório como consequência de um ato equivocado, de uma conduta infeliz do passado e tantas vezes reiteradas. Há tantos outros que são fruto de uma escolha consciente, voluntária, são provas que o próprio espírito requer
em que ele, na verdade, se compromete com essas provações para o seu crescimento espiritual. E na mesma sequência, Leon Denis assim vai afirmar para a nossa compreensão. Às vezes, a reparação se efetua numa longa vida de sofrimentos, necessária para destruir em nós a causa do mal. Ou então, numa existência curta e difícil, terminada pela morte trágica. Uma atração misteriosa reúne, às vezes, os criminosos de lugares muito afastados, num dado ponto para feri-los em comum, na condição de provas de expiações coletivas. Explicam-se assim as existências curtas, são o completamento de vidas precedentes, terminadas muito cedo, abreviadas prematuramente por excessos, abusos ou por qualquer outra causa moral, e que normalmente deveriam ter durado mais. Aqui lembra essa possibilidade. Agora também atenção, porque assim como todas as dores não significam necessariamente um equívoco do passado e uma consequência em forma de dor, também é preciso lembrar que isso é de forma geral. Há que se prestar atenção de que as causas do mal e os efeitos podem também dar-se em corrigenda de formas que não são necessariamente dolorosas. Há inúmeras possibilidades de desvio daquela flecha, como foi dito. E uma das possibilidades que a gente observa é a possibilidade do amor. É a possibilidade de renovar disposições, ainda que diante de situações que a gente não pode modificar, mas a gente pode modificar as variáveis que vão levar a determinados processos de dor. Até para suavizar esses processos, até para reprogramar esses processos. Isso é muito importante. Lembrar que o objetivo maior não é propriamente uma punição. O objetivo maior é a reparação e que sejam eliminadas as causas do mal. O nosso destino, ele vai melhorando a partir do momento que soubermos fazer em nós mais desinteresse, mais justiça e mais amor. Somente isso será possível com a construção daquilo que Leon Denis chama de o edifício da consciência. E a partir do momento que nós vamos melhorando, em busca daquilo que Leon Denis lembra, a construção também do desinteresse para construir o edifício da consciência. O que é o desinteresse? Vamos lembrar que a característica marcante das virtudes está exatamente no desinteresse. Todas as vezes que queremos observar uma atitude nossa, uma postura, um pensamento, se esse pensamento, se essa atitude é virtuosa, prestemos atenção se não há um interesse oculto de nossa parte. Se não estamos fazendo aquilo, porque se não fizermos, sofreremos consequências nitidamente danosas. A partir do momento que a gente cultua as verdadeiras virtudes, nós vamos fazendo desaparecer
o nosso interesse pessoal. Isso é o que vai distinguir as virtudes dos vícios, das paixões humanas, das nossas dificuldades. E naquela estrada evolutiva, aquele caminhar evolutivo do espírito, entre erros e acertos, entre as consequências que vamos gerando, essas consequências vão aos poucos se tornando danosas pelas consequências infelizes. Elas vão sendo trabalhadas a partir do momento que vamos cultivando os desinteresses na prática do bem, a prática genuína das possibilidades de amor e de justiça. Amar por amar, seja a quem for, seja em que situação for. E aos poucos, o espírito vai sendo trabalhado para o bem e vai gerando de forma como fatalidade não as dores, não mais as consequências de tormentos, mas as consequências felizes, os retornos desejados, na construção disso que Leon Denis chama de o edifício da consciência. Mas como construir esse edifício da consciência? Como é que a gente vai fazendo isso? É muito fácil teorizar. Pois bem, Leon Denis propõe nesse mesmo capítulo algumas dicas. Diz ele literalmente dessa forma: crê, ama, espera, depois exerce a tua atividade. Olha só, crê, e a doutrina espírita nos apresenta a possibilidade da crença robusta, a fé raciocinada, de entender o processo ao qual estamos submetidos. Ama incondicionalmente. É a proposta de Jesus. Toda a doutrina de Jesus pode ser resumida na lei do amor. Espera, nutrir a esperança. Precisamos saber esperar, porque aquele espírito que não sabe esperar, que é atabalhoado, que é precipitado, ele acaba por cometer os equívocos que vão gerar as suas consequências. E depois disso, exerce atividade com compromisso na lei do amor, da justiça e da caridade. Segue Leon Denis dizendo: aplica-te a fazer passar para a tua obra os reflexos e as esperanças do teu pensamento, as aspirações do teu coração, as alegrias e as certezas de tua alma imortal. Comunica tua fé às inteligências que te cercam e participam da tua vida, a fim de que te secundem na tua tarefa de que por toda a terra um esforço poderoso erga o fardo das opressões materiais, triunfe das paixões grosseiras, abra larga saída aos voos do espírito. E lembra dessa possibilidade. Se quisermos gerar consequências felizes, não só devemos cuidar do nosso interior, dessas dicas fornecidas por Denis, de crer, amar verdadeiramente, saber esperar, nutrir a esperança, mas temos aliados muito especiais. Todos nós contamos
um espírito nobre, de ordem elevada, que a gente chama de anjo da guarda. Ele recomenda que a gente se una a esses irmãos em esforço para sintonizá-los. E que teremos a ajuda necessária para vencer esses percalços e atuar na existência fazendo as melhores escolhas. Está diante de uma dificuldade, não sabe como agir, está sob pressão, recurso da oração. Temos a possibilidade de orar, de receber o auxílio pela intuição, pela inspiração, para melhor proceder. Portanto, pensemos nessas reflexões trazidas por Leon Denis, e que segue dizendo, assim, com as tuas mãos, irás dia a dia moldando teu destino. Quer dizer, nós somos senhores do nosso destino. As fatalidades de amanhã se apresentarão conforme as nossas opções e escolhas de hoje. Renascerás nas formas que teus desejos constroem, que as tuas obras geram, até que teus desejos e apelos te tenham preparado formas e organismos superiores aos da terra. Renascerás nos meios que preferes, junto dos seres queridos que já estiveram associados a teus trabalhos, a tuas vidas, e que viverão contigo e para ti, como tu reviverás com eles e para eles, mostrando que nós podemos construir momentos felizes do futuro. Poderás dizer com alegria de uma consciência tranquila: minha passagem na terra não foi estéril. Não foram vãos meus esforços. Isso é o desejável, no final, no balanço de uma existência. André Luiz chega a dizer, sugerir que o espírito que assim procede é chamado de completista, o espírito André Luiz. Portanto, o convite que se faz a nós é que a nossa vida, a nossa existência, não seja vã, não seja estérea, ela seja produtora de bons conteúdos, de amorosidade, de exercício pleno de caridade, que é o amor ao próximo. E no Livro dos Espíritos, logo na introdução, no capítulo 6, no item 6, melhor dizendo, Allan Kardec nos deixa uma mensagem muito interessante com relação até os equívocos do passado e as possibilidades do futuro. Lembra Allan Kardec assim, que ensinam os espíritos não a ver faltas irremissíveis e que a expiação não possa pagar. Não há faltas irremissíveis. Todas são passíveis de que sejam anuladas. E que a expiação ela vai poder se dar pela dor, mas ela poderá ser feito com base no ressarcimento pelo amor.
e lembra que todos nós temos a perfeição como destino final. Na questão 333 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, dentro dessa proposta, pergunta: como é que vai se dar essa nossa evolução para o destino final? Nós já aprendemos que as consequências de estados infelizes atrasará, mas não haverá uma possibilidade de que nós possamos, pelo nosso livre-arbítrio, também estacionar? E Allan Kardec assim pergunta na questão 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Os espíritos respondem: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Vamos ver que o nosso destino nós vamos construindo. Inclusive o destino da felicidade, numa possibilidade maior ou menor, conforme as nossas escolhas, as nossas opções. E aí? Temos um destino, então, traçado? Temos sim um destino. Esse destino é necessariamente construído por nós. Mesmo nas situações de que a flecha foi lançada, ela foi lançada por nós. O nosso destino está inegavelmente sendo construído dia a dia pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. E o destino maior é o destino da perfeição. Olha a misericórdia divina, extraordinária, atuando e nos convidando para essa reflexão. Não é à toa que Jesus se referiu em seu ensinamento com essa possibilidade. Ele lá está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 34. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este reino é o reino de glória, é o reino de amor, é o reino possível, é o reino que nos acenou Jesus. E que cada um de nós tem a contribuição. Cada um de nós pode perfeitamente moldar o nosso destino para o futuro feliz, para o futuro ditoso. E para isso, ainda que tenhamos inúmeros equívocos do passado que gerem hoje as consequências de dor, nós temos as amplas possibilidades de superação. Aí está a doutrina espírita, com a sua luz, com a sua consolação, de forma clara, nos chamando para a nossa realidade interior, para mergulharmos em nós mesmos, para auscultar o nosso interior. Um sábio da humanidade já nos ensinava. Conhece-te a ti mesmo. E é conhecendo a nós, observando as nossas próprias imperfeições, as nossas falhas, que nós vamos aprimorando o destino do futuro. Vamos construindo o nosso destino. Vamos juntos caminhando
em compromisso para com os demais, porque não caminhamos sozinhos. Vamos olhando para aqueles que sofrem, para aqueles que padecem. Vamos amparando e servindo. Esta é a proposta de Jesus. E para tanto, temos tanto a agradecer. Temos tanto a pedir a Jesus que nos conceda a perseverança, que possamos ter a disciplina, que possamos amparar, que possamos levantar tombados e desfalecentes, desinteressadamente. Somente assim teremos compreendido a verdadeira lei dos destinos e o que nos cabe cumprir para um destino feliz na Terra e, sobretudo, para a eternidade, para a qual verdadeiramente rumamos e caminhamos. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Até a próxima quarta-feira, uma nova palestra virtual em nossa casa. Que Deus e Jesus nos ampare. Obrigado e até lá.